Boa tarde a todos. Boa tarde. Tá dando para ouvir bem? Pedindo a inspiração de nossos amigos espirituais e através das boas vibrações vindas dos senhores, que possamos aproveitar este momento de reflexão. Nosso tema hoje é família. Por quê? Família é tema muito pertinente. Afinal, todos temos. Boa, ruim, grande, pequena, distante ou próxima. Qual a importância da família? Aí me veio uma pergunta. Por que será que Deus escolheu esse modelo? Juntar duas pessoas e aí tudo se complica. Afinal, quer se incomodar? Ter trabalho? Viva junto com alguém. Será que não podia ser mais fácil? Mas quando começamos a questionar o porquê das coisas, é o começo da transformação. Ou seja, deixamos de só viver e passamos a procurar entender. E quando sabemos como funciona, conseguimos aproveitar melhor a experiência. Afinal, conheça a verdade e ela te libertará. Mas nem por isso vai ser fácil. Quando eu era pequena, ouvia sempre a frase, em casa era comum: quem ama o feio, bonito lhe parece. Mas penso que o mais adequado seria: quem ama o feio, aprende com ele. E não podemos desconsiderar que muitas vezes o feio da história somos nós. Vou dividir com vocês meu entendimento de por quais razões esse é o modelo que Deus escolheu. Esse é o meu entendimento baseado na doutrina espírita. O modelo família. Para começarmos, são necessárias algumas considerações. Primeira, precisamos acreditar que Deus existe. Segunda, que Ele nos ama e que por isso quer o melhor para nós. Terceira, precisamos ter claro que nascemos, morremos, renascemos e progredimos sempre. Esta é a lei. Então esta não é nem a primeira, nem a última vez que estamos encarnados. Quarta consideração, e que para progredirmos precisamos seguir as leis de Deus, que são eternas e imutáveis. As únicas necessárias e suficientes para a nossa felicidade. Mas afinal, quais são essas leis? Farei aqui uma síntese, mas peço que consultem o Livro dos Espíritos, terceira parte, onde essas leis estão bem explicadas. Temos 10 leis. A primeira lei é a lei da adoração. A adoração nos aproxima de Deus. Mas como? Através das nossas orações. Através do reconhecimento de sua grandeza, em contraponto da nossa pequenez. Para que sejamos realmente humildes ao pedir, com isso conseguimos nossa sintonia com Ele. Segunda lei, a lei do trabalho. O trabalho é uma necessidade. Toda ocupação útil é trabalho. Sem o trabalho, o homem permanecia na infância intelectual. Porque só nos desenvolvemos quando precisamos de algo. E aí nos esforçamos para conseguir, ou seja, trabalhamos. Terceira lei, lei de reprodução. Necessária para a nossa existência. Sem ela não estaríamos aqui. Quarta lei, lei de conservação. Hoje a gente até falou dessa lei no nosso encontro. Precisamos nos aperfeiçoar e colaborar nos desígnios de Deus. Por isso a necessidade de viver, de nos proteger. Lei de destruição. Essa normalmente é difícil de entender. Poderia ser considerada a lei de transformação. Como Lavoisier já dizia, na natureza nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma.
É necessário a destruição para o renascimento e regeneração. Aqui é importante considerar também nossas transformações, que muitas vezes só acontecem depois de uma grande destruição. Destruição de nossas crenças, certezas, preconceitos. Sexta lei, lei de sociedade. Só seremos perfeitos quando tivermos conquistado tanto o desenvolvimento intelectual, ou seja, saber tudo de tudo, e o desenvolvimento moral. Imagina o quanto ainda falta. E no estágio que estamos, nenhum homem dispõe de faculdades completas. E é pela união social que nós nos completamos, uns aos outros, para assegurar o nosso próprio bem-estar e progresso. Esta lei também poderia ser chamada de lei de relacionamento. Afinal, ela nos mostra que precisamos aprender a dominar nosso ego, dominar nosso egoísmo. E para isso precisamos de muita paciência e respeito. Jesus veio nos ensinar a nos relacionar. Quando estudamos o Evangelho, podemos ver esses ensinamentos. Como nos relacionar com Deus, como nos relacionar conosco e com o próximo. Tem um provérbio que diz: quem caminha sozinho pode chegar mais rápido, mas aquele que vai acompanhado, com certeza vai mais longe. E aqui na casa, eu aprendi mais um provérbio. Um só nada faz, é o conjunto que opera. Aí vamos para a sétima lei, a lei do progresso. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. Assim, os mais adiantados ajudam aos outros. Precisamos progredir tanto intelectualmente quanto moralmente. Através do conhecimento do bem e do mal é que podemos fazer nossas escolhas. Oitava lei, lei de igualdade. Essa também é bem importante. Somos submetidos às mesmas leis. Somos iguais perante Deus. E todos tendem para o mesmo fim, a perfeição. Fomos criados todos iguais, mas cada um de nós viveu mais ou menos tempo e por isso possui mais ou menos aquisições. A diferença está no grau de experiência e na vontade, que é o livre-arbítrio. Nona lei, lei de liberdade. Esta lei nos mostra que não temos liberdade absoluta, pois necessitamos uns dos outros, mas cada um é responsável pelas próprias escolhas. E a última, lei de justiça, amor e caridade. Justiça, respeito aos direitos de cada um. Querer para os outros o que queremos para nós. O amor e a caridade são um complemento, pois amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível. Amai-vos uns aos outros como vos amo, diz Jesus. E onde estão gravadas essas leis? Já falamos que são 10, mas onde que elas estão? Dentro da nossa consciência. Bom, agora que sabemos das leis, a pergunta é: o que isso tem a ver com a família? Onde mais podemos exercitar todas essas leis de forma tão absoluta, senão em nossas casas, junto de nossas famílias? Em nossos lares somos a todo momento chamados a esse exercício. A família é o meio que Deus criou para que o espírito, algumas vezes até mesmo de forma compulsória, possa aprender a pensar no outro, conviver com o diferente, vivenciar tolerância e resignação, exercitar o perdão e assim desenvolver-se mais rápido. Os problemas de relacionamento, de abandono, desamor, luto, que trazem muitas dores para as nossas vidas, na realidade são esse exercício. Caso não tivéssemos esses desafios,
continuaríamos sendo como crianças. O que nos faz crescer são os desafios que vamos encontrando. Mas como crianças que ainda somos, espiritualmente falando, muitas vezes reclamamos da lição. Não queremos deixar de brincar para fazer nossas tarefas. Não gostamos quando nossos superiores nos chamam a atenção. Às vezes queremos parecer melhores e mais sabidos do que realmente somos. E quem nunca? Quem nunca apontou o dedo para o companheiro e depois de um tempo fez a mesma coisa que ele? Quem nunca escutou um companheiro desabafando e já chegou dando a receita do sucesso? Como se a dificuldade do outro fosse algo muito simples. Quem nunca julgou o trabalho do outro como simples e fácil, sem nunca ter posto a mão na massa? Mas, se somos crianças em nossa evolução, tudo isso é normal. Não deveríamos nos preocupar, certo? Errado. Deus nos criou para a perfeição e a todo tempo nos manda seres, mensageiros, mais evoluídos que nos ajudam a melhorar. E o maior deles foi Jesus, que nos mostrou com exemplos onde temos capacidade para chegar. Outro dia, num curso que faço, ouvi a seguinte frase: quem não tem a visão da casa pronta, não suporta a obra. Eu lembro disso todo dia na minha casa, né? Família é um incômodo necessário, um incômodo construtivo. E Deus nos enviou Jesus para nos mostrar a casa pronta. Pois Jesus nos mostra, através de seu evangelho, como devemos agir para chegar ao Pai. Mas, como disse anteriormente, não é fácil. E quando acharmos que está muito pesado, difícil de resolver, vamos nos permitir aceitar que ainda somos pequenos, com grande potencial para crescimento, e que nem sempre conseguiremos resolver tudo. Nestas horas, é preciso nos apoiar em quem é forte, nosso Pai do céu, pedindo esclarecimento para que possamos perceber até onde eu consigo ir e a partir de onde a ação do mundo espiritual a nosso favor vai completar a parte que não sou capaz de entregar. E isso não deve nos trazer um sentimento de culpa, mas sim nos lembrar que sempre podemos contar com o poder da prece, que feita no lar permite que se estabeleça uma conexão entre nós e nossos espíritos protetores, auxiliares de Jesus. Aqui faço uma ressalva. Caso queiram turbinar essa conexão, façam o Evangelho no lar. Estamos aqui para orientá-los como fazer. Façamos uma analogia. Que nossos problemas familiares são um mar bem agitado, revolto, uma tempestade. E que cada um de nós é marinheiro de uma pequena embarcação. Fazer prece resolve? Resolve. A prece tem o poder de grandes mudanças. Podem confiar. Pois tem dois propósitos. O primeiro, acalmar a tempestade. Agindo no mar, tornando-o mais calmo, mais navegável. Pois não importa a dificuldade que estejamos enfrentando, muitas vezes são processos de influência espiritual dentro de nossos lares. E a prece é como uma luz acesa que ilumina. Mas nem sempre será possível acalmar a tempestade. Nem sempre a nossa prece vai nos entregar o que pedimos. Pois muitas vezes o aprendizado que necessitamos virá exatamente dessa experiência que precisamos passar. Mas então Deus não vai ouvir nossa prece? Sim, vai. Aqui vem o segundo propósito da prece: acalmar o marinheiro. A tempestade continua a mesma, mas o marinheiro estará calmo. Porque se o mar estiver revolto, mas a prece me der a serenidade, conseguirei atravessar o mar e encostar o barco no porto. Ao invés de impedir o nosso crescimento, retirando a dificuldade, Deus vai trabalhar em nós, marinheiros.
trabalhando em nossa paciência, resiliência e inteligência. Muitas vezes a prece vai resolver o problema lá no outro, mas haverá vezes que ela vai agir aqui em mim, porque eu não tenho capacidade de resolver tudo, mas preciso ter a serenidade para não me desesperar diante do problema. Com essa conexão através da prece, é que Deus consegue ser ouvido, consegue ser entendido, pois abafamos nossas vozes interiores para ouvir a voz de Deus. Com isso, consigo resolver o conflito familiar que enfrento ou ter a serenidade para suportá-lo. Busquemos no Evangelho de Jesus as ferramentas necessárias para nos mantermos em nosso objetivo de progredir. Afinal, precisamos florescer onde estamos plantados. Não existe acaso na criação de Deus. Joana de Ângeles nos esclarece no livro Constelação Familiar que a família não é resultado casual de encontros apressados no mundo físico, mas são programações feitas nas esferas espirituais entre espíritos comprometidos positiva ou negativamente, para ajustamento necessário ao progresso. Sejamos gratos à nossa família. Afinal, ela nos dá os meios para progredir. Nem sempre como queríamos ou pedimos, mas exatamente como necessitamos. Gratidão por essa oportunidade de estar aqui com vocês e poder dividir o meu entendimento. Fiquem com Deus.